Boa noite! Estamos começando agora nossa live e hoje, o tema de hoje é mulher cristã e violência doméstica. É um tema que dá muito papo pra manga, muita gente aí sempre me pergunta quando você vai falar sobre isso. Às vezes eu falo num post ou outro sobre a questão, né, da religião, da violência doméstica, de tudo mais. Mas hoje a gente vai falar de uma forma mais expressa sobre isso. E para isso eu convidei uma querida amiga que tem um canal também para vocês ir seguindo, que é o Liberte-se do Opressor. É a minha amiga Jane, que também é advogada, atuante. Tá travando? Então vamos tirar. Acho que ela caiu, ela saiu. Vamos entrando. Calma aí que eu vou chamar de novo. E ela é uma amigona minha também, conhecida aqui, moramos na mesma cidade. A gente vai falar desse tema extremamente hoje complexo, que é justamente a violência doméstica e a questão da religião. Né? A gente aqui não está falando de forma alguma que acontece a violência doméstica apenas no ambiente do cristianismo, não. Acontecem de diversas formas, com diversas religiões, né? Todas as religiões acontecem, todas as formas de violência, mas como nós estamos aqui falando do Brasil, então nós estamos falando de uma realidade muito cristã, porque a maioria no Brasil, a maioria das pessoas são cristãs, então por isso essa abordagem aqui no nosso. Ela disse que travou o Liberte-se do Opressor, tô chamando de novo, não tá aceitando, não sei se ela caiu. Deixa eu ver se eu chamo ela novamente aqui. Tá aguardando e eu te chamando, amiga. Não apareceu o seu convite para mim aqui, não. Tô te mandando o convite aí, dá uma olhadinha. Jane. Acho que agora Aê! foi. Muito bom. Enfim, Bem-vinda, tecnologia nos deixa refém, né? menina! Eu já mudei do Wi-Fi pro 4G É, aqui, porque tá difícil a internet, né? Muito bem-vinda ao nosso canal. obrigada. Boa noite a todas. Boa Muito bom, muito noite. bom. Queria agradecer aqui a presença da Fátima Henriette, presidente da Comissão do Direito do Idoso, né, de atendimento ao Você está idoso, também da falhando. OAB do Rio de Janeiro. Muito... Ai, ai, meu Deus do céu, gente. Nem o 4G tá falhando o meu para você agora. Agora foi. Ô, É, Jesus. foi? Não sei, eu tô recebendo normal aqui já. Você tá Agora normal me prove... ouvindo? sim, agora sim. Gente, coloca o coraçãozinho aqui no canto se vocês estão nos ouvindo, se tá tudo bem, vamos sinalizando aí, porque a gente vai Nos falando, ajude. com certeza. Então, amiga, hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro. Eu estava aqui falando de Uhum. que a violência doméstica ela funciona em todas, acontece em todas as religiões. A gente não está aqui falando que acontece só no meio cristão, mas como nós estamos falando dentro de um país que majoritariamente é cristão, então a gente vai aqui falando, mas o que for falado aqui hoje serve para qualquer religião. Isso que é importante frisar. Nós vamos falar de conceitos, de questões que a gente precisa falar, porque, infelizmente, muitas igrejas acabam Eu ver minha internet. vulnerabilizando Espera só um minutinho, por favor. novamente. Volta aí. É assim, para mim, tá rodando aqui. Você dá na internet daqui de casa? Enfim, daqui a pouquinho ela já vai voltando. E, gente, esse tema é extremamente relevante, extremamente importante, porque muitas igrejas acabam vulnerabilizando essas mulheres, falando de que, né, que ela tem que perdoar, que ela tem que continuar. Isso tudo a gente vai enfrentar, esses desafios e essas falas a gente vai falar aqui hoje. Vou mandando as suas perguntas e a gente vai respondendo. Belém do Pará viveu uma situação de violência e eu sou cristã. Muitas pessoas são cristãs, mas também não é só cristãs, né? É isso que eu estou falando. É, Infelizmente, em todas as religiões acabam Oi. acontecendo.
Oi, Eu fui ver amiga. a internet, desculpe. Mas pra mim tá normal aí você falando, eu até prefiro você falando lá de longe mesmo, sem problema. Deu tudo certo. E aí eu tava falando que, eu tava tendo aqui falando que, estavam falando que Belém do Pará também teve situação de violência e eram cristãs. De fato, não tem ninguém imune à violência doméstica, né? Não Ninguém. tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem, né? Não tem preto, não tem nada que fala assim, essa pessoa está totalmente livre disso. Infelizmente, não tem. É militante, também pode correr o risco de sofrer violência doméstica. Não tem ninguém aí de uma forma solta que não possa viver. E no meio cristão também é assim. Né? E a gente também tem uma maioria cristã também dentro do nosso país. Não é, a gente não tem uma religião oficial, mas a gente tem essa questão também. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, Jane, sobre a sua página, que você vem trabalhando, e depois a gente vai começando nossos temas aí. Ok. Boa noite, meninas, mais uma vez. Eu sou Jane Louise, eu sou advogada, sou psicanalista e atuo na Comissão de Assistência a Vítimas de Violência Doméstica em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Já fui pastora auxiliar de uma igreja cristã e estou na dispensação de quem eu creio que é Jesus Cristo, que tem tudo a ver com o tema mulher cristã, aquela que crê em Cristo, que infelizmente é 40% das vítimas de violência doméstica, se não mais. Às vezes eu Esse fico estudo, nessa inclusive, tristeza. eu estava conversando com uma amiga, esse estudo foi feito em São Paulo, era uma Uhum, pesquisa, foi divulgada pela Mackenzie, mas foi pega de uma outra pesquisadora, foi lançada como se fosse da Mackenzie a pesquisa, mas não é bem assim. Pelo menos uhum. foi a informação oficial que eu tive dessa pesquisa. Era dentro de um local específico, dentro de uma realidade específica. Então, assim, a gente não pode dizer que Generalizar. 40% de todas, a gente não tem noção realmente de quanto é. Eu tenho acesso a algumas pessoas até que estão nos abrigos sigilosos, e tem muitas pessoas que são cristãs, mas também tem de outras religiões. Então, é importante a gente pensando nessa questão e não taxar também, todos os Sim. cristãos vivem, e só os cristãos Não, vivem. não, Não, não. é todos. E aqui a Jane está falando, né, de evangélicos, mas a gente vai também falar da questão católica. Sim. Enfim, a gente vai tocando em alguns outros pontos aí. Aquela que tem fé, né? Aquela que crê em algo, né? Exatamente. E me fale um pouco qual o seu ponto de vista, como você enxerga a questão da mulher cristã, né? Do que você acredita. A gente vai falar sobre crenças, né, gente? Crer é uma coisa que, assim, não tem como a gente ficar justificando, falando é assim ou é assado, né? Porque são crenças, é fé de cada um. E aí a gente quer aqui abrir, de uma certa forma, a mente de cada um para que a gente saia desse quadrado que muitas vezes foi contaminado pelo machismo, para que a gente possa trabalhar isso e avançarmos nessa questão da violência doméstica. Eu queria falar que você falasse um pouco sobre a mulher cristã, de como você vê essa mulher cristã e como ela vem sendo deturpada nesse tempo. Como você mesmo falou, Marília, em todas as religiões, em todas as crenças, em todas as fés, existe uma visão deturpada da mulher. O hinduísmo, o islamismo, e dentre outros aí, algumas religiões africanas. A mulher sempre foi como algo menor, e isso trouxe uma realidade masculina de superioridade, autoritarismo, não autoridade. Então, em todas, infelizmente, existe isso e acaba denegrindo, rebaixando e agredindo a imagem da mulher. Mas como mulher cristã, eu posso dizer que a igreja, algumas igrejas, algumas culturas cristãs, desde o século passado, vêm acreditando numa feminilidade bíblica domesticada. E foi deturpando mesmo, essa é a palavra, deturpando a imagem da mulher e o real significado dela. E com isso, o mesmo patriarcado bíblico, que eu creio, né, na Bíblia, como mulher cristã, esse mesmo patriarcado também foi deturpado e não tratado.
Então, rebaixou-se a mulher e aumentou o autoritarismo do homem. Veja que é autoritarismo e não autoridade. E com isso, em nome da submissão, da fé, do perdão, da oração, a mulher subentendida, desqualificada, ela foi aceitando e chegamos a essas estatísticas de hoje, né? Muito triste tudo isso. Que em nome da fé se agride. É muito triste você ver que a mulher ela é subjugada e ela é levada à violência em várias esferas, né? Tanto na esfera institucional, tanto na esfera do Tribunal de Justiça, muitas vezes, e aí pela sociedade e também pela igreja. Isso é muito triste porque a igreja deveria ser um lugar onde a mulher é acolhida. Porque ela está totalmente fragilizada, totalmente cansada, totalmente sobrecarregada e acaba que ela acaba se tornando ainda mais vulnerável, né, dependendo de qual é a igreja que ela frequente, com essa igreja tem uma visão em relação à mulher, né, e isso é tão importante e relevante. Eu queria que você falasse um pouco sobre Juízes 19, sobre essa Pois é. mulher de Juízes 19. Tem pouca gente sabe sobre isso, e é importante a gente falar de alguns casos de como essa masculinidade tóxica ela também vem sendo revelada já na própria Bíblia há muito tempo. Bom, é importante, eu falei sobre autoritarismo, falei da feminilidade bíblica, eu creio muito, e o meu ciclo, né, de mulheres cristãs, nós entendemos isso também, cremos muito nisso, num patriarcado saudável e bíblico, de autoridade, não de autoritarismo, tem diferença, Eu não gosto bastante nem da palavra diferença. patriarcado. Pois Eu é, não gosto mas nem dessa na palavra. Eu Bíblia acho que ele essa palavra existe. é. Na Bíblia existe e não existe da forma saudável, mas as culturas, a Eu religião, prefiro algumas pensar no igrejas papel do de, homem saudável. Eu prefiro sim, pensar assim. de, Uma figura do deturparam homem saudável. deturparam o conceito de patriarcado, mas ele existe, ele saudável, é, ele bom, ele cristão. E existe a feminilidade bíblica saudável, e eu costumo dizer que a única criação de Deus na qual ele declara muito boa é a mulher. Ele criou tudo, criou o mundo, criou o homem, mas quando ele falou que era bom, mas quando ele criou a mulher, ele falou, é muito bom. Então ele A única sabia o que que é ele muito estava boa fazendo. É. é a única que é Então, muito boa é a mulher. é, então o tempo, a cultura, a igreja, algumas religiões, algumas igrejas também com suas doutrinas deturparam todos esses conceitos, que eu creio que não vêm de Deus. Mas vamos falar da mulher de Juízes 19. Ali, eu li, reli, ouvi algumas ministrações, cheguei às minhas conclusões, e é nítido ali um relacionamento abusivo antes do casamento e depois do casamento também. E aí ela Fala um retorna para pouco sobre a casa. história, né? Fala um pouco sobre a É, história para quem não vai ler agora, para poder se é. contextualizar no contexto da história. A moça, a história começa com ela já voltando para casa. Ela se decepcionando com um sacerdote, ela se decepciona e volta para a casa dos pais. O sacerdote vai até a casa dela para conversar com o pai dela e convencê-la a voltar e o pai devolvê-la para ele. E ali o pai ele fica guardando ela por 5 dias, inventando desculpas para ele não levá-la. Ele fala, fica mais um pouquinho. Aí eles jantam. Tá muito tarde, dormem aí. Aí no outro dia, tá muito cedo, já tá perto do almoço. Na história, por 5 dias ele conseguiu fazer isso, não deixando ele levá-la. Porém, tem uma hora que ele fala, não, agora não dá mais, eu preciso ir, preciso levá-la. E ele leva. E ele vai passando de cidade em cidade e se hospeda na casa de um outro sacerdote. E nessa noite, nessa virada, né, nessa hospedagem, chegam homens violentos, batem na casa desse sacerdote e pedem para usarem sexualmente
o hóspede daquele senhor, daquela pessoa, e do dono da casa. E esse sacerdote que estava com a moça, ele fala não, mas ele entrega a mulher dele. Ele fala assim, não, você não vai nos usar, mas pode usar ela. E ele entrega a concubina, a igreja, a Bíblia fala ali, usa a palavra de concubina, que é companheira, esposa, enfim. Não, nós não, mas tem ela. É um absurdo essa parte. E ele entrega. E eles ali a usam a noite toda. Eles violentam ela sexualmente a noite inteira. Pela manhã, ainda viva, ela volta para aquela casa, e quando ele sai para ir para o outro destino dele, ele a encontra na porta, ele pega aquela mulher, volta para dentro de casa e corta ela em 12 pedaços e distribui em 12 tribos. Como eu falei, eu li, reli, É assim. estupro seguido de feminicídio, né? É Assim, tudo, crime né? atrás de crime. A desvalorização que ele fez dela. Objetificação. Sim, e volta para o início da história, você pensa também, ela já tinha problema com ele, tanto que ela retornou para a casa dos pais. E provavelmente o pai e ela perdoaram e ela voltou. Então, eu imagino, né, faço a minha esqueci o nome da palavra, faço a minha leitura, assim, né, viajo um pouco, de que ela já estava num relacionamento abusivo, sofrendo várias violências, perdoando, conseguindo até o limite dela, num limite máximo foi voltar para o pai, e ainda assim ela volta mais uma vez até ser morta. E o ciclo da violência doméstica qual é? É esse, né? Você vai Eu acho aguentando, vai que forçando. você tem dois pontos, né? Você tem o ponto de que, primeiro, o pai, ainda que tenta evitar a entrega da filha, mas ele acaba concedendo. Então, ele acaba sendo conivente com a própria atitude. Por causa da honra dele, né? Porque naquela região, os homens se preocupam mais com a honra, olha que absurdo, Dele. do que com a filha. Tanto que o outro também entrega a esposa porque ele não quer ser violado. Então, ela pode, eu não. Uma questão de Porque é honra, um né? objeto. É um É. objeto que você pode fazer e dispor, né, Uhum, para uhum. terceiros, inclusive, mas se fosse uma pessoa realmente um homem, né, direito, né, no sentido de se preocupar com a mulher, ele teria se oferecido para sofrer por ela, né? E aí eu Sim, acho muito bonito a parte da Bíblia que fala assim que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, porque Cristo, né, segundo a quem acredita na Bíblia, morreu pela igreja. Então, não estou falando aqui que o homem tem que morrer pela mulher, né? Mas nesse tem amor de sim, estar disposto, tem sim. estar disposto. Não estou falando assim que tem que vou me matar pela mulher. Não, não é Não, nesse não, não é esse sentido, se matar, não. Eu né? creio nessa masculinidade saudável, bíblica, e eu tirei o patriarcado por masculinidade. Ela Obrigada. é, ela é justamente o cordeiro e o leão. O cordeiro é aquele que cuida, protege. E o leão, aquele que briga, mata, morre por ela. Isso é o que a Bíblia ensina, essa masculinidade, de ser os dois, cordeiro e leão. Mas, como nós falamos, as igrejas, algumas, as religiões, a cultura, foi deturpando tantos conceitos que eles enalteceram a submissão. E isso que você falou também é um critério, eu entendo, muito mais sério do que a submissão. Então, eles enalteceram a submissão e não falaram nada sobre a função dele, de morrer por uma mulher. Eu digo para o meu marido assim, falo assim, queridinho, eu só devo submissão a você. Você tem que morrer por mim. Então, queridinho, o negócio é pior com você. Baixa essa bola. E se der ruim, tu tem que morrer por mim. Eu só devo respeito e submissão. Só. Eu nem preciso Mas morrer por você. eu Mas estava a igreja o que vendo. fez? Falou tanto da submissão e esqueceu de falar com esse ponto. Por quê? Por conivência, enfim, né?
E foram deixando os homens ali, enaltecendo só o Prático, né? Quem autoritarismo. está no poder são os homens, então manter Pois os é, poderes para os homens e as mulheres serem objetificadas e serem tratadas como uhum, objetos. Então, ninguém que tem o poder quer perder o poder, né? Sempre sim. vão continuar O mantendo ser o humano poder. gosta do poder. Mas o poder não pode ser usado dessa forma, né? Ainda mais usando um palanque de uma igreja para impor Sim, desejos, impor vontades, para e matar o essa outro, né? questão toda. Sobre a questão da submissão, eu estava vendo um vídeo por um acaso essa semana. Parece que quando você fala de um tema, as coisas vão aparecendo, né? É, Vão aparecendo vídeos, todo mundo te manda coisas sobre esse tema. E a pessoa está falando sobre submissão não no sentido de subjugar, mas no sentido de andar lado a lado, que submissão uhum, não é estar abaixo, mas estar lado a uhum, lado, tomando as decisões juntas, estando juntos. uhum, E quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não fala de uma submissão de igualdade. A gente fala de uma objetificação, a gente fala de uma forma de humilhação, de uma forma de deturpação totalmente de um relacionamento. Né? Eu estava conversando com a Jane ontem, e aí eu falei assim, Jane, para mim, sinceramente, um relacionamento abusivo sequer é uma aliança, sequer é um uhum. relacionamento, porque ele não é um casamento. Um casamento que não tem amor, porque se tem abuso, não tem amor. E não tendo amor é uma aliança, é um casamento. Para mim, pessoalmente, eu acredito que não seja uma aliança, que seja um contrato de abuso, talvez no máximo, né, legalmente falando, não é um casamento, porque não tem amor, não tem respeito. Se não tem isso, o que existe? O que sobra desse relacionamento? E aí vem muita cobrança, né, da questão de. E aí vem aquelas frases, né? Ah, Deus odeia o divórcio. Né? E eu pesquisei muito sobre isso, porque eu fui muito questionada sobre isso, fui muito interpelada sobre isso. E assim, eu pesquisei várias versões de várias Bíblias, e as mais fiéis no versículo que diz, né, Deus odeia o divórcio, na verdade significa, a palavra correta não é divórcio, a palavra correta é repúdio. E o que é repudiar? Repudiar é você ter uma relação amorosa e, né, um casamento e tal, uma união estável, que hoje tem a mesma conjuntura de casamento, mas aí você tem uma relação amorosa e nessa relação amorosa uma pessoa começa simplesmente a não querer mais ficar com você, começa a te tratar mal, começa a não te procurar sexualmente, começa a te espizinhar. O repúdio é o afastamento, a pessoa está repudiando, não está aceitando aquela pessoa. E quantos casamentos que nas fotos aparecem tudo perfeitinho, bonitinho, no Instagram tudo bonitinho, mas que já estão há anos sem relação sexual. Uhum. Mas para a sociedade é um casamento, não é um relacionamento sério. Eu acho que isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso não é um casamento. Isso é qualquer outra Não. coisa, menos um casamento. Isso é um relacionamento abusivo. E isso que Deus odeia. Porque sabe por que Deus odeia o repúdio? Porque você está fingindo uma coisa que não é. Você está Uhum. fingindo uma coisa que não existe. E Deus odeia a mentira. Então, por isso que Deus fala que ele odeia o repúdio. Porque ele odeia que você está fingindo que tem um casamento que não tem. Em nome de uma religiosidade, em nome de uma crença, e aí deturpando, né, para divórcio, porque é muito Ok. cômodo. Não, vamos manter a mentira aqui e vamos manter o casamento, porque a gente vai mantendo a mentira aqui. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, eu não sei se você concorda com esse meu ponto de vista, mas Sim, concordo. É isso eu mesmo. acho que a gente precisa repensar muito essa questão dessa violência contra a mulher, porque até a interpretação a gente tem que buscar nos originais, a gente tem que buscar saber o que realmente Deus quis dizer com aquilo. Você quer acreditar, mas então vamos buscar lá no original, numa Bíblia que tenha vários comentários, né, que tenha um estudo realmente aprofundado desse tema, né? Não é pegar um texto, tirar de todo o contexto. Aí, qual foi o atendimento que Jesus, né, no caso, para quem é cristão, acredita Uhum. em Jesus, ele deu prioridade à mulher. Deus mesmo, né, quando criou, disse ali que a mulher era muito bom e o mundo Muito bom. espírito do homem. A mulher apareceu primeiro, Jesus apareceu primeiro para um homem, para uma mulher, Para nossa, mulher. confundiu tudo. Enfim,
as amigas de Jesus eram mulheres, enfim, são tantas coisas, né? Atira a primeira pedra, né? Maria é Sim, Madalena? sim, sim, Maria Eu Madalena. adoro os nomes. Não, tá certo. Pode falar um pouco de Maria Madalena se você quiser também, que aí a gente vai interagindo melhor. Não, sobre o divórcio que você tocou, eu creio que é a nossa responsabilidade como mulher, num namoro, antes de um casamento, num relacionamento, antes de ele se tornar um casamento, os primeiros sinais já estão ali. Então eu trago a nossa responsabilidade como mulheres de ficar atentas, de não ficar idealizando o príncipe encantado. Ei, o príncipe encantado não existe, nem dentro da igreja, muito menos. Né? O príncipe dentro da igreja, pois é, o príncipe dentro da igreja para mim é Jesus Cristo, mas então, nos primeiros momentos de um relacionamento, nós, mulheres, temos a responsabilidade de nos atentar às nossas emoções para não sermos dependentes emocionais e isso nos cegar de não ver os sinais. E aí, não enxerga, entra no casamento falido. E aí, começa a viver a violência dos sinais que ele já dava, mas ela não via ou fingia que não via, ou estava debaixo de uma palavra, de uma profecia, enfim, qualquer coisa que ela... Ou na idealização dela, profetada, mais do que profecia, enfim. E ela fica ali idealizando aquele príncipe e sofrendo com receio, com vergonha social, que é uma das características das vítimas, né? E vergonha ministerial, espiritual, e ela fica debaixo daquilo ali, debaixo dessa palavra, de que Deus repudia o divórcio. Mas como você falou, divórcio é aquilo que já não existia, já estava sem aliança. Mas o que a gente volta ao início, o que a igreja, algumas religiões, algumas culturas fizeram? Ligaram o divórcio à palavra adultério, numa conotação sexual. Então, só pode divórcio se trair, se adulterar, uma conotação sexual. E aí, aquilo que você falou, vamos estudar, sai da caixinha, abre a mente, vai buscar outros entendimentos, vai ver, vai confrontar e entender o que é adultério. Sem a conotação sexual, a palavra adultério é tirar da ordem, é adulterar o real significado. Então, se ele já dava sinal, você não viu, ok, vamos para o casamento, e no casamento ele repudia, ele te agride, ele te xinga, ele já está adulterando a aliança que ele prometeu no altar e não cumpriu. Então, já é um motivo para divórcio, sim. Não só esse do repúdio, de se afastar, mas também de adulterar. Mas o que vieram falando? Não, só cabe o adultério numa conotação sexual, e aí sim o divórcio. E as outras formas de adulterar? Faz o quê? Porque você xingar uma filha de Deus... Fora de contexto, dando um pretexto machista, né, de um patriarcalismo, né, de que o homem é superior que a mulher, e aí você fica entrando dentro de uma lama de sufocamento, porque você não tem opção, porque aí você fica manipulado a pensar dessa forma ou de outra. É muito interessante essa questão que você está falando é um completo absurdo, né? Você dizer que só pode se divorciar se tiver traição, né? O sexo, só se for traído com sexo, né? Mas aí, se você é abusado, né, sexualmente, você tem que aguentar. Aí, se você apanha, você tem que aguentar. Aí, se você morre, faz o quê? Né? E aí vai para o céu ou vai para o inferno? E aí? Quem? Já é outra loucura. Mas falando eu queria só adentrar em relação aos sinais, gente, aproveitando essa live. Ciúme, que é uma coisa que a própria Bíblia já fala que o amor verdadeiro já não arde em ciúme. Então, ciúme já é um sinal de abuso, controle, invasão de privacidade. Ah, vou ter o mesmo Facebook que você, o mesmo Instagram. Cada um tem que ter a sua particularidade. Ao mesmo tempo... Marília, quando eu falo isso na igreja sobre os ciúmes... Eu gosto da reação dos homens quando eu falo isso. Porque, ok, estamos dentro da igreja, né? Um contexto religioso cristão. O que eu falo? Gente, o que é ciúmes? Aí o pessoal tá vários, né? Tem uns que falam que é zelo,
Olha só que absurdo. É cuidado excessivo. E eu falo assim, não, ciúmes é o reconhecimento da sua falta de capacidade de cuidado que Deus te deu. Do presente que Deus te deu, que é a sua esposa. Ele deu para você, não foi? Aí todo mundo concorda. Não, benção, foi Deus que me deu. É. Só que você sabe que você é incapaz de cuidar disso. E aí você tem ciúmes, porque você reconhece que tem coisa melhor do que você. Aí eles ficam assim. Não, e eu acho que também o ciúme pressupõe. O ciúme tá cortando, então. Cortou um pouco aí, mas eu consegui entender o que você disse. Eu acho que o ciúme pressupõe posse, pressupõe propriedade. É meu, então eu faço o que eu quiser dele. Uhum, E aí eu começo a Deus me tratar como deu objeto. e Então é faz meu. isso, se veste assim, usa o batom assim, usa a cor assim. Ah, eu vou escolher a cor da sua unha, a cor do seu batom, o corte de cabelo. E aí você vai tirando toda uma identidade da mulher, você vai tirando totalmente a própria imagem que ela tem de si mesma em prol do abusador. Porque ali ele não é marido, ele é qualquer outra coisa, menos o marido. Ele não tá ali Menos protegendo, marido. não tá Menos cuidando, não tá o zelando, protetor e o cuidador. Menos isso. Ele é qualquer coisa. tudo menos isso, infelizmente. Aí falando dos outros sinais aqui, só para a gente deixar também de conhecimento, quando começa a afastar de outras pessoas, chantagem, destruição da autoestima da mulher, invalidação dos sentimentos dela, a falta de diálogo sobre dinheiro e, ao mesmo tempo, controle financeiro ou fala de mais ou fala de menos, né? Não, você só pode gastar com aquilo que eu permitir. Ou então, não, esse dinheiro é meu, você não pode trabalhar e tudo que você quiser fazer vai ter que pedir permissão para mim. Então, tem essa dubiedade também dessa questão do controle. Usar os filhos como chantagem, exigir relação sexual antes ou depois do casamento. Você já tá vendo, já tem indícios muitas vezes antes no namoro, né? Como vocês sabem, eu vivi o relacionamento Sim, mas tá me abusivo, eu vivo atrapalhando. falando sobre isso aqui na página. E aí você tem essa questão. Eu tive muitos sinais, mas eu não reconhecia, e esses sinais foram passando, e eu, né, me envolvi, me mudei de estado, enfim, tudo em relação a ele. E eu fui perdendo totalmente a minha própria identidade, fui sendo isolada. Mas isso também não começou só no casamento, começou antes. Esses sinais já vinham antes, né? Aqui teve uma pergunta perguntando assim: o que faz para resolver o repúdio? Olha, o repúdio só tem um jeito. E aqui a gente não está falando que assim, nós adoramos o divórcio. Eu acho que ninguém Não. aqui, ninguém casa pensando em divórcio, né? Mas eu não vou te falar para você, olha, continue usando uma máscara e finge que você tem um relacionamento, porque isso também não é bíblico. Então eu vou falar para você que você precisa tomar uma atitude, uma decisão sobre a sua vida. O que você quer daqui para frente? Você quer continuar vivendo a violência? Você quer continuar vivendo essa vida? Ou você quer superar isso e começar uma nova vida? Né? Porque Se eu também não tenho. autoconhecer, verificar quais são suas potências, porque toda mulher tem a sua, tem várias, algumas têm várias potências dentro de si, todas têm, todas. Então, se autoconhecer, se amar, como a Bíblia mesma diz, amar a si, depois ao próximo. Então, você se amando e se conhecendo, você não vai permitir. E, obviamente, o repúdio ou vai mudar ou vai embora. Ou você vai mandar embora, porque você não vai permitir mais que te agridam, porque você se ama tanto que você vai enxergar, inclusive, com amor próprio, e não vai permitir que te violam. Tudo começa no autoconhecimento e no amor próprio, que é o que a Bíblia fala. Né? Toda mulher, ele diz nessa palavra, que é a imagem dele, que é perfeita, que é linda, que é maravilhosa. Então ninguém pode repudiar ou violentar ou agredir o que é criação de Deus. Mas ela permite, vamos buscar por quê? Vamos nos estudar, vamos lá buscar um tratamento, uma ajuda profissional para entender por que eu faço isso e exterminar isso da minha vida, para que a violência não continue e não perpetue em outros relacionamentos, né?
Exatamente. A gente precisa entender que não tem como eu amar o próximo se eu não me amo. Né? Se Não, eu tem não mesmo. consigo saber quem eu sou. Eu, por exemplo, sempre tive muita autoestima, na verdade, né? Mas eu fiquei em momentos de uma vida que eu estava muito vulnerável, porque meu pai tinha se mudado e eu estava morando com ele em outro local. Tinha poucos amigos, acabei conhecendo, né, o meu abusador, né, no caso, e acabei me apaixonando porque eu estava vulnerável, porque eu estava carente, porque eu estava sem atenção, não podia falar com os meus amigos que moravam longe, né, a internet era discada, aquela coisa, né, muito arcaica. Hoje em dia tem né, os adolescentes nem sabem o que é isso direito. É, Mas, somos dessa enfim, época. é... sou nova, mas nem tanto. Quer dizer, eu passei por várias coisas. Eu estava... Eu não me reconhecia. Se falasse para mim assim, ah, você estava com a baixa estima, eu achava que não. Mas eu estava completamente com baixa estima por conta dessa vulnerabilidade Uhum. social, de ausência de amigos próximos ali naquele momento. Então é importante que a gente, né, fique atento a essas coisas. E esses sinais, por isso que eu quis até falar aqui nessa live sobre os sinais, porque a gente precisa ficar atento a esses sinais. Começou a acontecer, corta, corta, cai fora, porque não. Eu queria lançar a próxima palavra que eu ia falar, mas eu vou te jogar a bola e depois a gente vai complementando aqui. E aí, ele vai mudar? Ah, vamos orar para ele mudar? Eu devolvo para você. Gente, não, a mudança pode acontecer. Claro, a gente nunca pode dizer nunca vai acontecer. Mas todos os estudos científicos, toda essa questão específica de violência doméstica, a gente vê que eles acabam não mudando. Podem mudar depois, podem se ressignificar depois, mas durante o relacionamento eles não mudam. E eu vou te falar um exemplo bem claro sobre isso, né? Eu era magra quando eu entrei no relacionamento abusivo, tinha 63 quilos, eu tenho 1,73 m, eu sou alta, tá, gente? É, Grandona. e você já me Assim, viu oi pessoalmente Marília. alguma vez. Eu sou alta, né? Mas eu era muito magra, né? Pelo menos pra minha estrutura óssea, eu era muito magra. E aí eu entrei no relacionamento abusivo e quando eu saí de lá, eu tinha mais de 140 quilos. Saí com obesidade mórbida, depressão profunda, enfim, várias situações complicadas. Mas o que eu queria falar para vocês é que emagrecer é um processo extremamente difícil e a reeducação alimentar é algo extremamente difícil. Mudar um hábito adquirido é extremamente difícil. Eles aprenderam a agir assim. Quando é que eles vão mudar? Como eles vão mudar? Quantas vezes eu iria fugir da dieta? Quantas vezes ele vai te agredir novamente? Você está disposta a continuar num relacionamento esperando que ele vai mudar? Se ele mudar, porque as promessas são sempre essas. Ah, eu vou mudar e nunca mudam. Eu vou, Porque eu tá vou orar cômodo para mais, eu ele. vou voltar para a igreja, eu vou fazer terapia, né? Promessas, promessas, promessas. Eu tenho dois É a casos. fase da lua de mel, né? É a fase da lua de mel Eu do ciclo do tenho, relacionamento abusivo. é, Porque eu você fica tenho, fazendo promessas e vazias, promessas vazias. eu tive um caso, eu tive dois casos assim, dentre outros, e esses dois foram assim me chamaram a atenção. Uma senhora de mais de 70 anos, 36 de casado, e ela me procurou para divórcio. Ela falou assim, doutor, eu quero divórcio. Ok. Não questionei por quê, enfim, porque hoje em dia, né, não precisa entrar nessa pauta. O Antigamente que a senhora precisava se justificar, constituiu? ou antigamente precisava se justificar uma Incompatibilidade de coisa. gênios. Hoje em Hoje dia em dia não não precisa precisa se mais justificar. justificar mais, não precisa se justificar mais em relação ao divórcio. Outra coisa que vive me perguntando aqui, não existe mais abandono de lar. De Tem lar, não existe características em mais. relação a você sair da sua casa, mas você não vai perder seus direitos. Sim, Isso não nada. existe mais juridicamente. Mas pode contar a sua história, hein, amigo? Aí ela me procurou para isso, né, uma consulta de uma forma técnica, e eu expliquei. Funciona desse jeito, custa tanto, o que a senhora constituiu durante esses 36, filhos maiores, filhos menores, aquela entrevista toda. E aí ela viu o panfleto do Liberte do Opressor em cima da minha mesa e falou assim, você está trabalhando com mulher que apanha, né? E eu falei assim, não é só mulher que apanha. É a Lei Maria da Penha. O que a senhora entende? Uma mulher de mais de 70 anos, diaconisa numa igreja,
o esposo também, diácono, e ela falou, não é só que apanha? Eu falei, não, me explica então. Aí eu saí do assunto e expliquei a Lei Maria da Penha para ela, e expliquei os 5 tipos de violência. Quando eu falei da psicológica, ela começou a chorar. E chorou copiosamente ali na minha frente. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Agora eu sou advogada, sou psicanalista, e eu abraço, o que eu faço? Eu fiquei sem ação, porque eu divido bem, né, as funções. Eu não tinha lenço de papel, depois disso eu comecei a comprar e deixar em cima da minha mesa, porque ela chorou muito mesmo, e eu fiquei, assim, esperando, né, sem ação, esperando. Quando ela acalmou, ela falou assim, nossa, eu descobri que desde minha lua de mel eu sofro violência psicológica. Desde a minha lua de mel, uma mulher com 36 anos de casamento. E ela, minha filha, mas como pode isso? Porque eu amo ele. Eu amo aquele homem. Como pode eu ter sofrido? Ele é um criminoso. Ela ficou perdida. Eu não quero me divorciar dele. E agora você me trouxe todas essas informações, o que eu faço? Eu falei assim, a senhora muda o padrão. Eu creio na quebra de padrão. E como que faz isso? Eu falei assim, ele faz o quê? Ele xinga, ele diz que eu sou burra, ele diz que eu sou feia, ele diz que eu não entendo da Bíblia, ele diz que eu não oro direito, ele diz que Deus não me ouve, e etc, etc. Eu falei, então, a próxima vez que ele falar, a senhora levanta o dedinho, não precisa gritar. E eu falei isso, Marília, não, assim, foi o que eu pensei na hora. Porque eu acredito na quebra de padrão, mas eu não tinha vivido aquilo para mim, daquele jeito, né? E eu falei para ela, a senhora quebra o padrão. Porque quando ele faz isso, o que a senhora faz? Aí eu choro e baixo a cabeça. Falei, não, então a senhora não vai chorar, a senhora vai se esforçar, porque a senhora é filha de Deus, a senhora não merece isso, a senhora é imagem de Deus, a senhora imagina o seu pai vendo a senhora ser xingada, o que a senhora vai imaginar? Ele deve ficar muito triste. Então, ele vai ficar triste com ele e com você também, por ser filho e permitir. Ela é verdade, nunca pensei nisso. Falei, então, quando ele falar, a senhora fala para ele, não sou não. Não sou feia. A senhora pode levantar o dedinho, ainda fiz assim para ela. A senhora levanta o dedinho e fala para ele, não sou feia, não sou isso, eu sou filha de Deus. E a partir de hoje eu não vou permitir que você mais xingue uma filha de Deus. Tá, é só fazer isso, minha filha? Esquece o divórcio e ela foi embora. 15 dias depois, ela me liga e fala assim, minha filha, ele é outro homem. Agora eu que brigo com ele porque ele quer lavar a louça todo dia e quer e tá quebrando meus cristais. Eu falei, o que a senhora fez? Eu fiz o que a senhora me falou. Só que depois que eu fiz isso, ele ficou quieto. Ele parou de falar na hora e saiu. Ficou o dia todo na rua. Quando ele voltou falando manso, me ajudando em casa, me tratando bem. E de lá para cá, eu vejo que ele tem medo de mim. Mas ele mudou muito, está mais carinhoso. E a gente não tocou mais nesse assunto e a gente está vivendo normal. Só que a minha filha mais velha veio me falar, porque ele se queixou com a filha. Se queixou não, ele foi desabafar com a filha. Ele falou assim para a filha, eu não posso mais fazer o que eu faço com sua mãe. Porque alguém instruiu a sua mãe. Para mim, aquilo ali foi assim, o ápice de alegria para mim, porque é o objetivo de nossas páginas, trazer conhecimento, não é? Então, quando eu trouxe a instrução, o conhecimento de quem ela era e dos direitos que ela tinha, e ela conseguiu internalizar e entender, ela conseguiu se posicionar. Então, o ciclo daquela violência ali acabou quando ela tomou consciência do que ela era e do que ela não precisava permitir. E ele também parou quando ele entendeu que alguém instruiu ela. Ela não é mais a mesma pessoa, ela está instruída. Eu creio muito no conhecimento que vai quebrar o padrão. Aquilo que todo mundo deveria aprender na infância. Agora, isso não é uma regra, né, gente? Não, isso foi esse caso específico. Foi a primeira vez que ela divertiu, mudou e mudou, pelo visto, pelo menos para sempre. A gente não sabe também. Tem um outro caso, que a filha ligou também de casal de igreja, família de igreja.
A filha ligou e falou assim, eu quero denunciar meu pai, porque eu não aguento mais. Eu tenho 24 anos, há 24 anos que eu vejo meu pai bater em minha mãe. E na igreja é uma benção. Eu não aguento mais isso. Como funciona? Porque eu não quero que ele saiba que sou eu, filha. Aí eu expliquei o 180, denúncia anônima, patati, patatá, expliquei tudinho para ela. Tá bom. Ela fez, ele foi preso, e foi em flagrante, ficou 3 meses preso. Saiu de lá, saiu outra pessoa. E ela me ligou e falou assim, nossa, meu pai é outro. E quando ele chegou aqui, ele falou assim, eu conheci o Deus que a gente sempre pregou lá dentro. Eu precisei estar lá dentro, eu precisei pagar pelos meus erros para entender o que Deus tinha comigo. Enquanto eu estava na igreja, Deus nunca tinha falado comigo, mas precisou ser preso. Então, são dois casos assim, bem distintos, mas precisou. E eu acredito muito nisso. Para quebrar o padrão, você tem que pagar o preço pelo teu erro, pelo teu crime. Não é só pecado, é crime também. A gente não pode tratar o crime como se fosse um pecado. Porque todo crime também é pecado, mas o tratamento é diferente. Então ele tem que ser punido, tem que pagar o preço, e se você crê em Deus, crê na oração e na transformação desse homem, sim, eu também creio, mas que essa transformação, que essa oração sua seja respondida quando ele estiver pagando por isso, entendendo, sentindo na pele. Eu confesso que assim, eu vejo tantos e tantos casos aqui na página, em outros que eu vejo que eles prometem mudar. Eu já vi casos de que, quando estava sendo preso, pessoas até de religião acabam simplesmente indo, né, cristãs que eu tô aqui falando, enquanto estava sendo preso, eu vou te matar, não adianta ficar quanto tempo preso. Então, assim, existem casos e casos. Eu não quero ficar aqui nutrindo também esperanças falsas de mudança, porque todos falam sempre que vão mudar. Sim. Então, assim, não dá para você confiar realmente. Eu acho que se você, por exemplo, tem a violência psicológica que você falou, né? Falou uma vez, ele respeitou, ok. Agora, se você falou uma vez, ele não continua não te respeitando, não adianta insistir, porque isso não tem como você obrigar, não adianta falar, eu vou ajudar ele a melhorar, nada que você vai fazer. A síndrome da salvadora, né? Porque a idealização do príncipe, então eu vou salvar, ele não teve infância, não teve pai, ele tem problema com álcool, com drogas, e eu sou a salvação. Ninguém é salvação de ninguém, só Jesus Cristo, porque eu creio. Mas queira você, no que você crê, sua crença pode salvar, você não. Você pode se salvar, não salvar o outro. Ninguém muda ninguém. Né? E aí vem essa tal síndrome, né? E ali ela fica permitindo, justamente alimentando essa crença, idealização de que ele vai mudar. E não muda, a gente sabe que não muda. Eu creio que possa haver a mudança, sim, mas é muito raro. E principalmente, o mais difícil, eu acho que até da própria mudança, é ele querer mudar. Ele entender que ele precisa mudar. Porque isso é muito difícil, né? Porque mudar já é qualquer mudança. Até mudança de casa já é uma loucura. Ter que um sair. Confronto. Já é difícil, mudança de profissão, mudança de qualquer coisa é difícil. Então, você submeter a uma pessoa que antes mandava e fazia tudo e agora, opa, não é assim. E aí, o que me preocupa sempre é sempre o ciclo, né? A gente tá quase acabando a live, falta 12 minutinhos, já pedindo pra gente estender mais 1 hora lá. Para mim, bloqueou os comentários, eu não tenho mais acesso a nada aqui. Enfim, eu não consegui ler alguns, mas não consegui ler todos, porque a gente está interagindo muito e acaba que eu não consigo ler tudo, mas até me perdi o que eu estava falando agora. Eu esqueci, fui falar dos comentários, esqueci completamente o que eu estava falando, perdi o fio da meada. A gente estava falando sobre... Qual foi o último tópico? A síndrome da salvadora, da mudança, de ele querer a mudança, de ele entender que ele precisa da mudança, das promessas de mudança que não acontecem a maioria das vezes. Isso, o ciclo do relacionamento abusivo.
você entra no relacionamento, é o ciclo ali da lua de mel, tá tudo bem, ele te trata super bem. Momento de tensão, que vem o momento da, né, crise financeira, vem um estresse do trabalho, tem as explosões. E essas explosões começam a ser com xingamentos, começam a ser com humilhações, começa com as palavras. Daqui a pouco ele pede desculpa, diz que vai mudar, que não vai se repetir. Aí daqui a pouco ele vai lá de novo, numa fase de tensão, e explode. E essas explosões vão sempre piorando. É muito raro você ver casos que realmente que essas explosões diminuem e mudam. Assim, os dois casos que a Jane está falando é 1 em 1 milhão, assim, porque é muito raro mesmo. E se você não consegue colocar limite nessa explosão e ele não regride, cai fora, porque você está nesse É, ciclo e você vai viver o resto da sua vida dentro desse ciclo até um dia, porque aqui, eu vou ser bem clara, gente, não tem como você saber quando você vai ser morta. uhum. Primeiro, você Eu não costumo percebe quando você dizer, morreu Marília, emocionalmente, e depois é, você não vê quando foi que você morreu fisicamente. Porque não, uhum, ela é previsível, anunciada, né? O feminicídio é anunciado, porque vai tendo esses indícios, vão tendo essa uhum, questão do ciclo. Então você já vai sim, vendo que está tendo explosões, que está tendo violência física. Então a próxima já é tentativa de feminicídio. Então, quando chega na física, a gente já está num nível de violência muito forte que já não. Já, para regredir, minha filha, é muito milagre, assim, é é muito muito. milagre. Né? Esses dois casos que eu trouxe, Marília, essas duas experiências que eu tive, eu costumo trazer não para embasar uma esperança de mudança, mas para as mulheres, as vítimas entenderem que a quebra desses dois casos foi a quebra do padrão delas, a atitude delas. Precisou ter uma denúncia e ele ser preso para a transformação dele. Então, ela mudou o padrão, a filha, no caso, quando ligou uma mulher, olhando para outra mãe dela. E a outra senhorinha, ela também quebrou o padrão pela atitude dela. E com isso eu não quero dizer que a culpa é sua de tudo isso, mas a responsabilidade de alguns atos de amor próprio, de cuidado contigo, é sua. A responsabilidade de se amar e entender, eu não posso, eu não quero mais isso. E acabar com esse ciclo. Eu costumo dizer que a violência ela vai acabar de duas formas. Quando você toma conhecimento que você vive e denuncia, ou quando seu corpo é encontrado. É muito forte isso, mas é isso. É isso. Hoje eu estava ouvindo o caso da moça que o delegado matou, você viu? Eu Não, esqueci o não nome vi, do não. estado. Foi semana passada, ele matou ela Ah, com não, eu vários vi tiros. sim. Viu, né? Já Então, tem mais de uma semana esse caso, não? Ou é outro já? não Porque eu sei. vi tem umas Pois três já é outro semanas. já. É mais ou Porque. menos isso aí. Uma semana antes de ele matar ela estava numa conversa de WhatsApp escolhendo vestido para o casamento deles, que seria dia 5 de junho. Olha só, então eles estavam vivendo esse ciclo que você está falando. A lua de mel, a idealização, os sonhos, e está tudo bem. Quando teve um momento de tensão, que já devia ter havido vários, mas esse último foi tão forte, um movimento de tensão, que saiu desse ciclo e ele foi e acabou com a vida dela. Uma A mulher que Pamela falou. estava Pode esperando aí o falar. casamento. A Pamela colocou assim, as situações machistas que. Ai, sumiu o comentário dela agora aqui. Ah, meu Deus. As situações machistas que se. Nossa, tá horrível, tá travando. E aí some. Se a mulher, que se a mulher mudar o padrão, o homem se assusta e muda, se retrai ao vê-la empoderada. É importante isso, assim. Uma frase que eu ouvi muito e que para mim foi muito difícil. Foi uma frase que também mudou a minha vida. Cada um te trata da forma que você permite ser Permite. tratado. É difícil Isso é uma mesmo. frase muito difícil para quem viveu violência doméstica, É mas difícil. a gente permitiu que eles fizessem o que fizessem com a gente. E eu sofri todas as formas de violência, né? Sexual, a violência física, a patrimonial, a psicológica, a moral. Eu sofri todas.
Então, assim, é difícil pensar assim, nossa, eu permiti que ele fizesse tudo isso comigo e eu Eu naturalizei não tudo tive isso. culpa, né? Você teve Sim, responsabilidade, né? A gente tem que diferenciar porque eles é usam essa palavrinha, autorresponsabilidade é né? diferente de culpa. Não tem Sim, uma coisa, não tem nada a totalmente. ver com a outra. Isso. Eu saber que eu permiti, né? E ao mesmo tempo não estou me culpando, porque eu já me Sim. perdoei, e aí é outra questão. A gente precisa se perdoar por ter vivido isso, por ter se permitido viver isso, por ter escolhido um pai de um filho de uma forma errônea, porque também Uhum. você não estava de uma forma consciente. Eu, por exemplo, nem sabia que era uma violência doméstica, nosso tempo está acabando, falta 5 minutinhos. É, então, eu não sabia que era violência doméstica, ninguém nunca tinha me falado isso, nem numa igreja, nem na escola, nem na sociedade, em lugar nenhum, nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, é importante que a gente divulgue esse conhecimento também, que a violência psicológica é uma violência e ela é tão severa ou ainda mais Não, do para que a mim é a pior de física. todas. Para mim é a pior Então, de todo mundo todas. fala E o isso, né? resultado dela é a morte. O resultado Sim. da psicológica é o início de todas as outras é a psicológica. Começa com você é gorda, você é burra ou você é feia. Começa aí. Sim. Começou aí, a tendência é piorar. Exatamente. Eu não gosto muito de falar nenhuma pior que a outra, porque assim, fico pensando naquela que ficou paraplégica, né? Aquela que morreu, quase morreu, que desfigurou o rosto todo. Então tem esses casos também que são bem difíceis, mas quando você fala de uma comparação de uma agressão física com uma violência psicológica é 1000 vezes pior, porque até É você pior. se reconstruir dessa forma psicológica, procure psicólogos, procure psiquiatra, não tenha preconceito de psiquiatra. Uhum. Psiquiatra está aí para ajudar. Eu precisei, busquei ajuda, tomei remédio, sim. É importante tomar remédio, não é apenas. Depressão é uma doença, precisa de remédio, tem prazo E para deixa você tomar. feridas na alma, né? Deixa feridas na alma. Sim. Acho que o último livro de Adriana fala da violência psicológica como lesão corporal. Eu acho para mim que é Um tortura. dia. Eu acho que isso é pior. Sim, O crime de sim, tortura. Porque ainda lesão sim. corporal acho que é muito leve para quem viveu aquilo tudo. É Porque verdade, é é verdade. muito pesado viver isso diariamente. Porque não é uma coisa que é falada uma vez ou outra. Não, é todo É, dia. todo Todo dia. É dia. E são verdade. várias formas de humilhação. É Uhum. muita dor, é muita dor. E ninguém viveu, nasce para viver isso. Ninguém. Não, Ninguém, isso é a minha missão de vida, ficar não. vivendo isso, né? Não, Não. não tem. Ninguém nasceu para isso, então, assim, se você está vivendo isso, rompa com isso. Você tem uma chance de recomeçar a sua vida, uma página nova na sua vida, completamente diferente, sabendo quem você é, reaprendendo quem você é, porque nessa altura, quando você está vivendo tudo, você já perdeu tudo. E a gente tem 2 minutos e meio. E como mulher cristã, se perdoe, se libere perdão, seja compreensiva com você e entenda, Deus, Cristo, Jesus Cristo, ele espera de você, ele quer continuar te amando mais ainda. Ele quer que você saia dessa situação. E ele não vai te julgar, não vai te culpar, ele já morreu por você. Ele está te chamando, filha, saia disso, vem para mim. Você não precisa disso. Só eu basto, né? A Bíblia fala isso. Então, é importante você se ver, olhar no espelho e falar, eu sou imagem, criatura de Deus, eu sou linda. Eu preciso sair disso, eu não consigo. Busca ajuda profissional, porque você é linda e você vai conseguir sair disso. Olha uma linda aí em cima que saiu disso. Eu queria deixar aqui um recado também para as autoridades religiosas. Por favor, não mandem orar. Por Não, favor, não você é fale que isso cúmplice. vai mudar, que ele vai mudar. Fale para elas denunciarem. Isso é crime. Eles precisam ser responsabilizados criminalmente. Eles precisam aprender que isso é diferente. E nas suas igrejas falem sobre isso, eduquem os Sim. seus homens, as suas As mulheres, crianças, os né, as adolescentes. crianças, os adolescentes, para que não normalizem essa violência. Não é Isso aí. normal, né? Enquanto Não é um assunto polêmico, é um assunto necessário. Né? A igreja tem falado, é um assunto polêmico. Não, não é polêmico, é necessário. A igreja faz parte da sociedade e ela precisa falar sobre isso. a gente precisa ser uma igreja que seja curada, né? E não Sim, outra coisa. Eu muito. queria só falar que eu esqueci de falar antes. A Igreja Desculpa. Católica também anula casamentos no Vaticano por conta de violência doméstica. Doméstica. Então, Uma assim, grande se o vitória isso. próprio
Você vê que a própria católica, que é bem rígida com as suas questões, ela também vê a violência doméstica com a gravidade que ela é. Então, por favor, não Vai normalize a acabar. violência doméstica. 30 segundos. Não normalize a violência, aceite, mude, saia disso, porque você não nasceu para isso. Conte É isso conosco. aí. Estamos aí para superarmos juntas e conte conosco aí, gente. Muito obrigada. Obrigada, Um Marília. beijo grande. Tamo Até a juntas próxima. aí. Até. Até. Tchau. Obrigada pelo carinho, gente.